Dona Julina, para mim, foi uma pessoa muito importante. Ela era muito carinhosa. E se dizer que tem uma palavra que eu descrevo ela é sensibilidade e honestidade. Ela foi uma pessoa que, apesar de ser semi-analfabeta, passou para nós uma sabedoria muito grande de uma pessoa letrada, mas deixou para nós valores que não pode ser esquecido. Ela era uma pessoa muito amorosa, se apegava muito a pessoas, era uma pessoa muito amiga, sincera. E se ela gostasse de uma pessoa, ela defendia até o fim. Meu pai era um jovem bonito, inteligente. E nessa época, quando ninguém tinha uma bicicleta, ele tinha uma bicicleta equipada e vinha na feira da Nieira. E aí uma pessoa muito falante, simpático, ele conquistou até a amizade de outras pessoas para que se aproximasse de minha mãe, porque é uma moça muito bonita, mas devido sua espontaneidade e devido sua amizade que ele fez com pessoas próximas a ela, as pessoas tentou incentivar ela para querer casar com ele. E não é que conseguiu? Minha mãe, ela não queria no primeiro momento, ela resistiu, porque ela gostava de outra pessoa, mesmo que era adolescência, mas depois ela decidiu casar com ele, porque ele foi chegando e pediu em casamento e não demorou muito, porque ele é uma pessoa que era decidido demais. Ele queria fazer as coisas no estalo, né? E muitas vezes, quando a gente faz as coisas no estalo, às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra. Mas ele acertou, porque arrumou uma pessoa honesta, muito sensível, e eu tenho assim, um testemunho fiel para me dar sobre a vida de mãe, porque nessa época era muito difícil nessa região. Os homens viviam em São Paulo e as mulheres era quem cuidava dos filhos. E eu posso dar um testemunho que foi uma pessoa fiel até o fim. E ela quando casou com meu pai, ela só tinha 16 anos de idade. Ela 16 e ele 19. Muito novos. Só que foi uma vida muito dura para cuidar de nós. Porque o poder aquisitivo não era lá essas coisas, né? Nessa época era muito difícil. Só que, com a graça de Deus e com o seu trabalho, ela conseguiu cuidar de nós tudo. E uma coisa que mãe, a gente não pode deixar de frisar isso, porque como ela era semi-analfabeta, ela tinha uma vontade de ver os filhos estudarem. E ela teve o privilégio, meu pai não, porque meu pai morreu muito novo. Ele não conseguiu ver a formatura de nenhum. Mas mãe conseguiu. E ela ia na formatura dos meninos desde o pré-escolar. Ela tinha aquela vontade de estar vendo os filhos formando. Porque tinha vontade. Pode até ver que nas fotografias da família, quase toda formatura ela estava. Porque ela, por não ter tido a oportunidade quando criança, mas ela apostava na educação. Por isso que eu tenho muito orgulho de minha mãe. Porque ela interessou para estudar os filhos. Sim, quando meu pai se casou com mãe, eles moraram a base de quase 2 anos, morou na Lagoa de Fora. Eu nasci na Lagoa de Fora. Aí logo nós viemos embora para cá.
Só que aí meu pai já deixou mãe comigo pequenininha e foi para São Paulo. Aí ficou lá um tempo, depois veio de novo. Aí nasceu meu segundo irmão, que chamava Orlando. E aos 7 meses ele faleceu. Naquela época era muito difícil a saúde. Aí ele acabou falecendo. Aí depois de Orlando, veio minha irmã Marlene, que ela é a terceira. Depois foi João Marcos, ele é o 4º filho. Aí quando mãe teve João Marcos, que João Marcos tinha a base de 1 ano, aí nós fomos para São Paulo. Mãe só com nós 3, né, que o outro tinha falecido, aí ela engravidou de José. Aí ela gostava muito da Ninheira, ela quis voltar para Ninheira novamente. Aí José nasceu aqui, e quando José nasceu, meu pai tornou levar nós novamente para São Paulo. Aí lá em São Paulo nasceu Janete, que ela é paulista. Rubem também é paulista, mas Marleide, Darli e Thomas e Edgar, Zezé e Darlene nasceu aqui depois. E tanto é que eu considero meu pai como uma pessoa trabalhador e muito bom para as pessoas. E ele era uma pessoa tão corajoso que por que eu descrevo meu pai como coragem? Que foi um dos primeiros motoristas a trazer carro de São Paulo para cá, ele mesmo dirigindo. Era um pedreiro de mão cheia. Trabalhava também no serviço de pavimentação de ruas. Então tem muita coisa que ele foi o pioneiro aqui. Quando meu pai veio de São Paulo, ele trouxe uma panela de pressão. Nós morávamos não nessa casa aqui, numa casa ali um pouco mais embaixo. Vinha o povo ver. Tanto é porque a maioria das pessoas não conhecia uma panela de pressão. Então vinha ver como que é, mas como que é. Aí vinha ver. Isso é toda a verdade. Ele também foi uma pessoa que ele trouxe uma máquina de costura. Aí falava, tinha aquelas máquinas de mão nessa época, ele trouxe uma máquina de costura para a mãe, uma máquina de pé. E mãe, não vou conseguir costurar nisso, essa máquina ela vendeu para uma pessoa aqui na Ninheira, eu acredito que até hoje tem. Então ele era muito prestativo. E uma coisa, não tinha medo de nada e sempre queria estar fazendo o bem. Eu vou falar uma coisa aqui agora por minha conta, que eu quero que os políticos de hoje olhem lá e vai ver esse depoimento que eu estou dando, que eu até admiro. Por que não tem um nome de rua com o nome de meu pai? Por que não tem um patrimônio histórico aí com o nome de meu pai? Eu até aqui, agora nesse momento, eu estou fazendo uma cobrança. Ele vendeu a casa com um pedaço de terra e veio construir essa casa aqui. E essa casa, eu vou falar para você, teve pessoa que falou, quando ele marcou, fez o alicerce, teve pessoa que falou que ele não terminava. E foi uma coisa impressionante até. Porque ele conseguiu terminar, de levantar, de cobrir. Mas ele nem retirou os andames de dentro da casa. E ele faleceu. E teve alguém que falou que até se ele fizesse aquela casa daquele tamanho, que subia numa árvore e ia dizer uma missa. Porque era um serviço muito extravagante. Eu até acredito que ele ficou doente mais porque ele esforçou muito para fazer essa casa só. Ele e João Marcos, que é o mais velho dos homens, que na época, para apanhar água da Lagoa Nova, para fazer o barro aqui em cima nessa altura. Porque não é hoje que é feito de bloco, de alvenaria.
Então, era uma pessoa extremamente corajosa. Olha, a causa da morte dele, ele deu uma anemia profunda. Só que mãe ficava direto falando para ele, vai no médico, e ele trabalhando para fazer a casa. E ele, não vou precisar, eu vou melhorar, que essa anemia profunda levou ele à morte. Que quando foi para Montes Claros, naquela época era difícil demais, levou para Montes Claros, mas aí não teve mais jeito. Com os 15 dias que ele ficou internado lá, ele faleceu. Isso foi no ano de 85, no dia 3 de março de 85. Meu pai só tinha 42 anos. Hoje, gente de 42 anos tá jovem, querendo viver muito, então ele morreu muito novo. E todo o trabalho é digno. Que é o caso que eu falo do trabalho tanto de mãe, tanto de meu pai. Não era um trabalho fino como o povo fala hoje. Até na roça ela trabalhou para cuidar de nós. E meu pai também, muito trabalhador, trabalhava no serviço que precisasse. Ele não escolhia serviço para trabalhar. E eu vejo assim, um dos meninos aqui que é assim, igual meu pai, é Thomas. Pode ser qualquer serviço, ele trabalha. E não tem preguiça, não. Então, a gente tem que ver que os pais daquela época tinham que preparar os filhos. Por quê? Porque eles estavam sofrendo no momento e sabia que a vida não seria fácil. Que eu acredito também que mãe faleceu um pouco nova. Mãe faleceu, estava com 69 anos. Uma pessoa de 69 anos hoje está novo, mas é porque ela preocupava muito com os filhos. Foi um dos fatores. Era sensível demais e preocupava demais com os filhos. E outra, porque os filhos eram muitos filhos, né? E ela não queria ver ninguém sofrendo e nem passando precisão. Então, ela preocupava muito. Se ele estivesse vivo hoje, o que eu ia dizer para eles, muito obrigado. Por quê? Me ensinou muita coisa boa. E a gente tem que levar as coisas que foi ensinada, que no momento às vezes para a gente nem foi bom, mas levar só para o lado positivo. Então, eu dizia muito obrigado para os dois, porque foram pessoas que esforçou para criar os filhos. E foi privilegiado por ter uma família grande, porque a Bíblia diz que os filhos é a bênção do Senhor. Eu sei que todos meus irmãos falariam a mesma coisa que eu estou falando, porque não estou aumentando e nem diminuindo o que mãe era para nós. Muito amorosa. E deu assim a vida mesmo para cuidar de nós. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, né? E eu quero dizer, para fechar o meu depoimento, que eu tenho orgulho da minha família. E uma das coisas que eu quero falar ainda mais, que a nossa família só não está acima de Deus, mas abaixo de Deus é a família, porque foi a primeira instituição criada por Deus e Deus zelou por ela.